aí, galerinha, tranquilidade total? Eu sou o Tenente Peçanha, professor de Física, e você está no canal Física com o Tenente. Tudo bem com vocês? Olha, hoje estaremos dando continuidade à nossa playlist com a questão 36 do concurso do iPhone 2017/2018. Tudo bem com vocês? Olha, Tenente, você já me perguntou se está tudo bem. Eu estou perguntando se está tudo bem, por quê? Se tu não ainda se inscreveu, não tá bem. Não. Tenente, só vai ficar bem quando? Quando você se inscrever no canal. Pô, Tenente, eu ainda não me inscrevi. Ah, guerreiro, para de palhaçada, eu vou dar a resposta pra você. Por que, Tenente? Pô, tô ficando chateado contigo, cara. Se inscreve no canal, dá o like aí já nesse vídeo, né? Faça um favor, ative as notificações para que você seja beneficiado recebendo os meus conteúdos de física, beleza? Agora, Tenente, eu posso compartilhar o vídeo? Não, você não pode não. Você deve fazer isso, beleza? Faça isso para ajudar o Tenente aí ao conteúdo que estou, né, desenvolvendo aqui, produzindo para você, chegue a mais pessoas, tranquilo? Olha, então na questão de número 36, hoje, né, que a gente vai estar resolvendo, Tenente, foi escrita por quem? Guerreiro, escrevi essa questão em 2017 para o concurso do iPhone. Uma questão muito bonita, tá? Uma questão bonita, com nível de dificuldade aí, vamos botar médio para difícil, né? Intermediário aí, uma questão de médio para difícil. Ela fala sobre tubo fechado, então a gente vai estar, antes de resolvendo a questão, pensando um pouquinho em tubo fechado, fazendo uma revisão aqui de volume, tá? Para que a gente possa resolver com facilidade a questão. Então vem comigo aqui para o quadro. Vem para o quadro. Olha, vamos supor que você tenha um cilindro. Cilindro, Tenente? Sim. Vamos supor que... Lembra daquelas latas de óleo, antigamente? Uma lata que era meio cilíndrica? Então vamos supor que a gente tem aqui um cilindro, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que a gente pode calcular o volume de um cilindro? Ah, Tenente, volume, eu aprendi lá com o professor de matemática que volume é a área da base vezes a altura. Show de bola, guerreiro. A altura seria isso aqui, né? Então, ó, a altura e a área da base, eu posso pensar que é essa área aqui, ó. A área da base. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quanto vale essa área da base? Ah, Tenente, como é um cilindro, a gente tem aqui um círculo, né? E como é que a gente faz para calcular a área de um círculo, né? De um círculo? Como é que faz, guerreiro? Ah, Tenente, é π vezes r ao quadrado. Onde r, Tenente, é esse raio aqui, né? Vou desenhar aqui embaixo, ó. É esse raio, né? Afirmativo, pô. πr quadrado. Logo, se a gente quer calcular o volume, basta fazer a área da base, que é πr quadrado, vezes a altura, que é a razão. Não é isso? Pô, Tenente, rapidinho, né? A gente calcula o volume se for necessário? Sim, pô. Pensando num cilindro aqui, né, a gente pode calcular o volume de forma bem tranquila. Vale lembrar que a unidade no Sistema Internacional de Volume é um metro cúbico. Metro cúbico, tá bom? Tenente, mas às vezes o camarada trabalha, ele pede o volume em litros. Opa, se ele pedir volume em litros, cara, tem que saber passar de litro para volume. De litro para metro cúbico, né? Ai, Tenente, como é que eu faço? Existe alguma relação que o senhor lembre aí? Claro. Eu sempre guardei o seguinte, ó, guerreiro, que 1 litro é igual, 1 litro, volume de 1 litro, é igual a 1 decímetro cúbico, tá bom? 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Isso já está na minha cabeça desde lá de quando eu estava fazendo o cursinho. Tenente? Sim. E aí, se você quiser escrever em metros cúbicos... Meu Deus, que som alto que passou aqui, guerreiro. Que raiva, rapaz. Me deu aqui um ódio no coração. Ai, Tenente, não fica assim, não. Tá tranquilo. Voltou agora o amor. Voltou o amor no coração. Ó, 1 decímetro cúbico. Se eu quiser escrever em metros cúbicos, eu posso dizer, né, 1 decímetro seria 10 a menos 1. Logo, 10 a menos 1 metros. Isso vai dar aqui, então, 10. 1 decímetro é igual a 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá bom? Então, 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. Uma outra maneira de se escrever. Mas eu sempre guardo essa aqui, ó. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Tenente, mas o que é que eu preciso para resolver essa questão? Cara, vai precisar lembrar da equação da onda. Tenente, vem dar uma lambidinha com frequência. Caraca, guerreiro, tu lembrou?
É essa mesmo, ó. Vem dar uma lambidinha com frequência. Esse V aqui não é de volume, é o V de velocidade, beleza? Então, equação da onda. Vem dar uma lambidinha com frequência. Vamos precisar dessa equação. Deixa eu lembrar, estou olhando aqui para a questão, né, aqui embaixo no computador, para ver o que mais a gente vai precisar para resolver. Estamos falando na questão aí de tubo, é um tubo fechado. Tenente, o que é um tubo fechado? Um tubo sonoro fechado. Você deve ter estudado isso lá no passado, né? Mas vamos relembrar aqui comigo, tá? Tubo fechado. Se eu tivesse, por exemplo, um tubo assim, ó, com as duas extremidades abertas, a gente disse que esse tubo é aberto. Então, ó, um tubo. Pensa num cano, beleza? Um cano grandão, um cano de 100, né? Aquele grandão. Se eu pego, eu tô falando de cano de esgoto, tá, guerreiro? Ai, tenente, beleza. Então, ó, um cano de esgoto. Te lembra algo que é um pouco, ele é cilíndrico, né? Então, se ele tiver as duas extremidades aqui, ó, abertas, esse tubo é chamado de tubo aberto. Tubo aberto. Tenente, mas e o tubo fechado que a gente está pensando? Ó, esse é o tubo aberto. O tubo fechado é aquele que possui uma das extremidades fechadas. Uma das extremidades fechadas, tá bom? Então, isso é um tubo fechado. E aí, guerreiro, normalmente o camarada, ele vira para você e vai falar assim, ó, supondo que no tubo, né, há uma onda vibrando no seu primeiro harmônico, no seu segundo harmônico. Então deixa eu dar um bisu. Se a onda estiver vibrando aqui no primeiro harmônico vai ser a minha primeira figura que pode surgir num tubo fechado. Qual é a primeira figura, tenente, que pode surgir num tubo fechado? É essa aqui que eu acabei de desenhar, tá? Então, ó, num tubo fechado, a primeira figura que pode surgir é essa. Nesse caso, a gente está falando aqui de um primeiro harmônico. Tenente, como é que seria um segundo harmônico? Ó, guarda com o tenente aqui, ó. Se fosse um segundo harmônico, eu teria o seguinte, a primeira formação é essa, a segunda seria mais ou menos assim, ó. O segundo harmônico. Esse é o desenho do nosso segundo harmônico. Então note o seguinte, que no primeiro harmônico, né, se o cara às vezes pede para você calcular o lambda, o comprimento de onda para o primeiro harmônico, você vai ter que lembrar do seguinte, ó, supondo que o tubo tenha um comprimento L. Comprimento L. É o mesmo tubo, tá? Nesse caso aqui, ó, quanto vale o nosso comprimento de onda? Aí eu tenho que pensar no seguinte, esse tamanho aqui, né, pensando numa onda, lembra de uma onda? Aqui, ó, isso é uma onda completa. Se eu estou aqui, ó, em cima, pensando em dividir a onda aqui, ó, vamos dividir a onda, né? Ó, uma onda completa. Isso aqui é o comprimento de onda. Mas se eu penso em pegar só esse primeiro pedaço aqui, ó, que é o que está acontecendo aqui, pessoal, isso é o primeiro pedaço. Isso equivale a quanto, tenente? Isso aqui é apenas lambda sobre 4. Então, o que a gente pode afirmar? Que esse tamanho é lambda sobre 4. Só que esse lambda sobre 4 é igual a L. Logo, lambda sobre 4 é igual a L. Se o cara pede para você calcular o lambda, a gente pode afirmar que lambda aqui vale 4 vezes L. Caraca, tenente, tranquilo, né? E se fosse pensando no segundo harmônico? Pensa comigo, no segundo harmônico, eu tenho quantas partes aqui, ó? 1, 2, 3, ó. 2, 3. Eu posso afirmar, então, que eu tenho um total aqui de lambda 3 quartos de lambda. Se eu tenho 3 quartos de lambda, eu posso afirmar que 3 quartos de lambda, aqueles 3 quartos de lambda, é igual ao comprimento do tubo. Logo, quanto vale lambda para essa situação? Lambda vai ser 4L sobre 3. Caraca, tenente. Tenente, e as fórmulas? Guerreiro, eu gosto de ensinar para os meus alunos isso aqui sem fórmula. Sério, tenente, sério. Não precisa de fórmula não, cara. Tenente, eu quero saber de fórmula. Depois tu vai no livro, então, e caça isso aí. Mas não há necessidade disso, beleza? Tenente, e agora? Agora a gente vai resolver matar a questão 36 de forma bem tranquila, tá bom? Vem comigo, vem! Então vamos lá, galera. Olha só.
Acabei de apagar o quadro, né, para ficar com o quadro limpo aqui, e a gente vai estar lendo juntinho essa questão de número 36 e vamos matar ela com facilidade. Tenente? Pô, com certeza. Se tu cola comigo, já te falei, né? Eu colo contigo e somos dois lutando aí para que você venha a vencer esse objetivo seu, passar no concurso militar ou para as melhores faculdades aí federais, estaduais, né? Possíveis, universidade. Tenente, é isso aí. Vem comigo, ó. Uma fonte... Vamos ler? Uma fonte de 1020 Hz posicionada na boca de um tubo de ensaio vazio provoca ressonância no harmônico fundamental. Sabendo que o volume do tubo é de 100 ml e que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, determine o intervalo que contém o raio Rzão do tubo em centímetros. Considere o tubo cilíndrico e π igual a 3,333. Ai, tenente, e agora? Vem comigo, guerreiro. Vem comigo. Se você observou, né, nas opções a gente tem intervalos. Então a gente tem que encontrar o valor de R, né, o raio aí da boca do tubo, né, que é um tubo cilíndrico, e depois a gente vai ver o nosso R, em que intervalo ele vai estar. Beleza? Tenente, beleza. O que a gente vai fazer agora então aqui? Ó? Vem comigo. Uma fonte de 1020 Hz. Vamos anotar isso. A gente tem uma fonte de 1020 Hz. Ele diz que essa fonte foi posicionada... Quem disse? Foi eu, guerreiro. Foi eu que escrevi essa questão aí, rapaz. Eu gostava sempre de botar questões aí com tubo, com corda, né? Essa parte de Física 2 eu acho bem interessante. Vamos lá. Passou o motoqueiro de novo, meu Deus do céu. Então... essa fonte foi posicionada na boca de um tubo de ensaio vazio. Guerreiro, tubo de ensaio vazio. Tá aqui, ó. Beleza. Tenente, tubo de ensaio vazio. Ele falou que foi colocada uma fonte e essa fonte provoca uma ressonância no harmônico fundamental. Então tá aqui, ó, guerreiro, ó. Essa é a nossa fonte. E ela está produzindo um harmônico aqui dentro, né? Fundamental. Então, a gente está falando aqui do primeiro harmônico. Tenente, o senhor falou sobre isso agora há pouco, né? Isso aí. O que ele diz mais? Sabendo que o volume do tubo é de 100 ml, sabendo que o volume desse cara, é de 100 ml, não é isso? E que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, velocidade do som, 340 metros por segundo. Ele pede, determine um intervalo que contém o raio do tubo em centímetros. Quer saber, né, o raio do tubo em centímetros. Falou para você que o nosso amigo ali, ele acabou de falar para a gente que é para utilizar o π igual a 3. Tenente, o que a gente quer? A gente quer saber o raio. Vamos entender o problema? Temos um tubo. Ele fala assim, considere o tubo cilíndrico. Então, é um cilindro. Um cilindro ali, né? Como a gente pensou. Você já sabe calcular o volume de um cilindro, então tá safo, né? Tenente, caraca, sem o bizu do senhor, eu fico perdido. Então, meu amigo, passa a me seguir. Se inscreve no canal aí, beleza? Olha, o que a gente tem aqui? Uma fonte que está emitindo ondas com uma frequência de 1020 Hz. Essas ondas, né, elas vão aqui, causar uma perturbação no ar que está aqui dentro, ar. E ele diz pra gente que a gente vai ter aqui, vai ter uma ressonância, né, no harmônico fundamental. Então a gente vai ter o ar aqui, né, as ondas a gente pode dizer que são ondas, por exemplo, sonoras, tá bom? E aí a gente vai ter um harmônico aqui, né, dado como o primeiro harmônico. Aqui dentro. Tenente, ele quer o raio. E aí, tenente, como é que a gente faz para calcular, então, resolver o nosso problema? Olha, eu gosto muito de pensar da maneira fundamental, né? Como é que eu faria para resolver esse problema, né? Eu não vou ficar tentando resolver coisas antes de pensar no que eu quero. O que eu quero? Não é o raio? Tenente, isso aqui é o raio desse cara aqui, ó. É o raio. Como é que você faz para calcular raio desse cara? Tenente, a equação do volume tem raio. Então vamos pensar na equação do volume.
O volume, então, ó, vou começar escrevendo o seguinte, que volume é igual a área da base vezes a altura. Onde essa altura, aqui, essa altura, H, eu vou chamar de L, ok? L, tenente, sim, comprimento do tubo. Vou chamar assim como sendo L. Então, esse Hzinho é L. Então, pensando aqui, ó, o volume ele deu. Qual é o volume? 100 ml. Ai, tenente, está em ml. Tem que passar, guerreiro, não tem jeito. Vai ter que passar para... É centímetro. Ele quer a resposta no final em centímetro. Vamos passar para centímetro cúbico. Como, tenente? Então, vamos pensar aqui, ó. 100 ml é igual a quanto, né? Ai, tenente, como é que eu vou fazer isso? Vamos ver, lembra comigo aqui, ó. 1 litro vale quanto? 1 litro, tenente, 1 litro é igual, o senhor falou que era 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico. Se você guardou isso, se você soubesse isso, agora vamos pensar. Eu quero escrever em centímetros. Então, como é que vai ficar? 1 litro, a gente sabe que são 1000 ml. 1 litro são 1000 ml? Sim, são 1000 mililitros, não é isso? Quanto vale 1 decímetro cúbico passando para centímetro cúbico? Porque isso é importante, eu quero escrever em centímetro. Tenente, decímetro é maior que centímetro. E é maior quanto? 10 a 1. Então, eu vou escrever, ó, 10 a 1 centímetros ao cubo. De novo, 1 decímetro é igual a 10 a 1 centímetros ao cubo. Logo, a gente pode dizer que 1000 ml é igual a 10 ao cubo centímetros cúbicos. Show de bola. Só que o que eu quero são 100 centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, um desses zeros, vai cortar aqui e vai ficar 2. Então, a gente tem que 100 ml vale 10 ao quadrado centímetros cúbicos. Então, já sei aqui, ó, em volume, ao invés de botar 100 ml, eu vou botar 10 ao quadrado, né? Isso já está em centímetros cúbicos. Isso é igual à área da base. Lembra? A área da base é a área desse círculo aqui, ó. Então, vai ficar π vezes r² quadrado vezes a altura que eu chamei de L. Chamei de L. Ai, tenente, vem cá. Então, para calcular o r quadrado, olha aqui. R quadrado é igual a 10 ao quadrado dividido por o π que está multiplicando o r é o 3, passa dividindo. E o L também passa dividindo. Tenente, caraca, tenente, está faltando o L. É isso aí. Percebeu? Nesse nosso problema, cadê minha caneta azul? Tá aqui, ó. Nesse nosso problema, a gente está precisando, ó, do L. Sem o L eu não calculo o nosso R. Então vamos fazer o seguinte, vamos atrás desse cara, beleza? Falta esse cara. Ah, tenente, mas o L é o comprimento do tubo. Tu acha que ele te deu frequência, te deu o número do harmônico à toa, velocidade do som? Ah, não foi à toa não, tenente? Não foi. Então, vamos agora pensar então no tubo, tá? Que é um tubo o quê? Nesse caso, perceba, a gente está falando de um tubo de ensaio. Se eu quero colocar alguma coisa dentro dele, a entrada tem que ser aberta e a saída tem que ser fechada, né? Então, isso aqui é fechado, ó. Isso aqui é fechado, tá? Isso aqui é aberto. Então, é um tubo fechado, lembra? O tubo aberto são aqueles que têm, são os tubos que têm duas extremidades abertas. Um tubo fechado, ele possui apenas uma extremidade fechada. Aí, ó, tubo fechado. Esse tubo tem que comprimento? Chamei de L, que é o que eu quero calcular. E lembra que ele falou que vai ocorrer uma ressonância aqui dentro de primeiro harmônico? Tenente, uma ressonância de primeiro harmônico? O senhor havia feito desenho, né? Agora há pouco, cara. Eu desenhei isso aqui no quadro para você. Tenente, então como é que vai ficar o nosso primeiro harmônico? Tá aqui, ó. Esse é o desenho do primeiro harmônico. Lembra que eu falei para você que isso aqui é um pedacinho da onda, que equivale a quanto? Lambda sobre 4. Então, a gente pode afirmar aqui, por exemplo, que lambda sobre 4 é igual ao comprimento L. Aí você fala para mim, pô, tenente, mas o lambda eu não tenho ainda. Como que eu vou descobrir o L se eu não tenho o lambda? É verdade, a princípio não temos, né? Mas a gente pode chegar nesse cara. Como, tenente? Pensa comigo. Pensa comigo. Você sabe que V é igual a lambda F.
Ah, tenente, sabemos, né? Pô, se vem dar uma lambidinha com frequência, aqui ó, a velocidade é a velocidade do som. 340, tá em metros ali, hein? Cuidado, ó, tá em metros por segundo, né? Lambda vezes a frequência de 1020. Então eu vou calcular isso aqui, vou achar em metros, depois eu tenho que passar para centímetros para resolver o problema. Então, ó, corta esse com esse, a gente fica com lambda igual a 34 sobre 102. Se eu simplificar se eu dividir, né, por 34 em cima e embaixo, vai ficar 1 sobre 3. Isso aqui em metros. 1/3. É em metros isso, hein? Tenente, se eu quiser... vamos passar para centímetros aqui agora, aqui nessa outra fase. Ó, então, a gente volta para cá, né? Vai ficar... Quanto vale o L? Então, L é igual a lambda sobre 4. Lambda é 1/3 sobre 4. Você concorda comigo que isso vai ficar L igual a 1 sobre 12. 1 sobre 12 metros. Estamos com metros aqui também. 1 sobre 12 metros. Tenente, uma vez que eu já sei o L, acabou o problema, pô. Acabou o problema, tenente? Sim, basta substituir na equação ali. Então a gente vai voltar para essa equação e vai dizer que R quadrado é igual. Em cima temos 10 ao quadrado, ok? Ok. Tenente, embaixo, 3 vezes 1 sobre 12, só que isso está em metros, temos que passar para centímetros. 1 sobre 12. Tenente, metro. Metro é 100 vezes maior que o centímetro. Então, quando eu falo de 1 sobre 12, a gente está falando de... Eu tenho que multiplicar isso por 100. Ó, acabei de multiplicar esse 1 sobre 12 por 100 para passar para centímetros. Uma vez que eu faço isso, acabou o problema. Então a gente vai ficar aqui com R quadrado igual, né? Esse 12 sobe, mas ó, já dá para cortar esse 10 ao quadrado, né? O 12 sobe, fica 12 sobre 3. R é igual a raiz de 4, 12 sobre 3. R vale 2 centímetros. Tenente, acabamos de matar a questão de número 36. Só que aí a gente tem que olhar para as opções e observar. O que ele fala aí? Na letra A, ele fala que o número está entre 1,3 e 1,5. Então não. A gente tem o 2 aqui, ó. Na letra B, entre 1,6 e 1,8. Também não vou marcar a letra B. Já na letra C, o número, o R, o raio, está entre 1,9 e 2,1. 2 está entre 1,9 e 2,1. Questão bonita, guerreiro. Tenente, o senhor escreveu, estava inspirado? Estava inspirado, a questão é boa, tá bom? Tenente, e agora? Agora, guerreiro, eu vou encerrar esse vídeo, né? Vou ser um pouco rápido, não vou falar muito. Mas assim, eu quero desejar a você toda a felicidade do mundo. Domingo é sacanagem, né? Toda a felicidade no domingo. É isso que eu ia falar? Não, não era isso. Toda a felicidade do mundo eu desejo a você, tá? Quero muito, cara, que você, pô, passe no teu concurso aí, né? Mas para isso você precisa continuar dando gás e continuar ouvindo aqui no canal, visitando e pegando, né? Todos os bizus. Ai, tenente, eu já sei pra cacete. Para com essa... Pô, olha a falta de humildade. Você precisa continuar estudando, cara. Beleza? Quando você acha que tá bom, guerreiro, é porque você tá ruim ainda. É, tenente? É. Então nunca deixe isso entrar no seu coração. Ache, tenha sempre em mente, eu preciso melhorar. Eu posso melhorar. Porque assim, guerreiro, não vai ter nada que vai te parar. É, tenente? Nada, nada. Não vai ser uma palavra de alguém falando, ah, pô, você é ruim. Não, isso não vai conseguir parar você. Porque você é um cara consciente e sabe do que pode conseguir. Rapaz, eu tenho que encerrar por aqui. Tenente, e agora? Agora eu vou falar aquilo que sempre falo. Você conhece o Tenente Peçanha? Eu sou o Tenente Peçanha. Tenente, mas quem é o Tenente Peçanha? Eu sou o Tenente Peçanha, do canal Física com o Tenente. Vem comigo, guerreiro, vem comigo. Fui!